boa noite para quem for chegando agora. Boa noite. O Tiago já está por aqui também, para a gente chamar ele, né? Para a gente iniciar essa live aqui sobre o tema superação. Estamos iniciando aqui por volta de 21 horas, horário de Brasília. Tiago, posso te chamar? Não sei se dá para ouvir bem. Boa noite para quem for chegando agora. Boa noite, Olá! Boa noite! tudo bem? Tudo bem, sim. Estamos aqui ao vivo. Consegui chegar em casa a tempo para participar da live. Que ótimo, né? Eu peguei um, Já é mais um. eu peguei um trânsito Oi? hoje, voltando do trabalho, que eu pensei, nossa, só falta eu chegar atrasado lá. Às vezes eu fico imaginando como deve ser a vida em São Paulo, porque eu moro aqui em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, né? Que é próximo a Recife também. E aqui a minha vida eu considero já meio que corrida, né? Em relação, por exemplo, quando eu morava no interior, né? Que eu morava no interior, Limoeiro, Pernambuco, mas aí eu mudei para a capital e eu percebo que o tempo passa muito rápido. Então fico imaginando como é em São Paulo, né, que o pessoal fala que é a selva de pedras. Eu fico pensando, meu Deus, É, se o dia aqui passa muito rápido, imagina aí. né, uma correria que se acorda, vai fazer suas coisas, quando vai trabalhar tudo, quando você vê já é de noite já. Pois é, o tempo voa, não é? É desse jeito. Pois é. Mas é bom quando a gente, apesar do pouco tempo que a gente tem assim durante o dia, sabe? Mediante os compromissos, a gente também dedicar um tempo a fazer aquilo que a gente sabe fazer algo a mais, sabe? Não ficar somente na rotina. Por exemplo, a gente está hoje aqui numa live com vocês, né? Falando sobre o tema, a gente vai falar sobre o tema superação, né? Isso que o Tiago já passou aqui para a gente já é também um exemplo de superação, né? Que é, no caso, ele, né, se deslocou, né, teve a questão do trânsito e tudo mais, ele poderia ir dormir, né, porque estava cansado, mas não, ele está aqui à disposição da gente para a gente estar conversando sobre isso tudo, né, sobre a questão da superação. Sim, é Interessante. verdade. Eu acredito que vai ser uma live muito boa, que eu vou aprender muito com você e com todo mundo aqui que vai estar participando com a gente. Que se a gente for para refletir é um tema muito atual, né? Devido à pandemia, a questão do isolamento, a gente tem que superar muita coisa que a gente enfrentou para a gente estar de pé hoje em dia, né? Porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Pois é, são questões que ainda não estão superadas, né? São questões que no decorrer do tempo que a gente vai, pouco a pouco, né? Um dia após o outro, né? Superando essas questões que foram passadas desde o ano 2020, né? Digamos que o nosso planeta já teve outras pandemias, outras questões de guerra, dentre outras coisas, há tempos atrás, e agora, né, em 2020, veio uma onda da pandemia também. E a gente vai superando aos poucos e só Deus sabe o que virá no futuro, enfim, se vai estar tudo bem. Só depende de nós mesmos, realmente, a gente plantar as coisas agora no momento presente, né? Para a gente colher coisas boas lá no futuro, né? É interessante essa perspectiva também. Sim, é verdade. A gente ainda está superando, né? Mas eu acredito que a superação, sim, é um processo que a gente passa de uma forma contínua. Um exemplo, às vezes a pessoa ela é muito tímida, ela tem certa vergonha de falar em público, de interagir, e isso acaba impedindo ela de alcançar grandes oportunidades e até mesmo de fazer boas amizades por causa do medo ou da vergonha. Eu cito esse exemplo por experiência própria. Eu, quando era um rapaz muito novo, eu era muito tímido, tinha muita vergonha de falar com as pessoas, de falar o que eu pensava. E com o tempo eu fui trabalhando isso. Eu falei, não, eu tenho que me soltar mais, eu tenho que ter mais atitude, eu tenho que interagir mais com as pessoas. E com o tempo eu fui perdendo a timidez, eu fui perdendo a vergonha.
E chegou um ponto que Deus colocou no meu coração um desejo. Falou assim: não, começa a gravar vídeo para a internet, falando da minha palavra, falando do meu evangelho, do meu amor, e simplesmente abre a sua boca e prega, que eu, o Senhor, cuido do resto. Eu falei: amém. Se foi Deus que colocou no meu coração, fui fazendo de uma forma muito tímida, com bastante vergonha, admito, mas graças a Deus hoje eu consigo fazer com muita naturalidade. Interessante isso que você fala, porque realmente é assim que acontece, né? A questão de quando você não é de início, por exemplo, uma pessoa tão espontânea, pelo menos, né? Assim, digamos que às vezes então a pessoa mais reservada, e nem todo mundo é igual, né? A verdade é essa, somos todos diferentes. Cada um com uma característica diferente também, né? É óbvio, diferente, enfim. E isso que nos faz, né, nos faz ser ou agir também de forma completa, né? De forma completa no sentido do todo realmente, que é Deus, né? Que são todas as coisas. E é assim que ele age, através de todas as pessoas, de todas as coisas. E eu vejo isso muito no dia a dia, sabe? Nosso comportamento, como isso vai influenciar também nas outras pessoas. Então, tudo começa em nós, de verdade. E é interessante você ressaltar essa parte relacionada à timidez, por exemplo, como uma característica, digamos que eu tive na minha infância e também na minha adolescência, uma parte também já quando eu estava adulta, enfim, adulta, né? Depois dos 18, digamos que eu tive essa fase também de, por exemplo, eu era uma pessoa muito recolhida, né? Que não sabia expressar aquilo que eu estava sentindo, eu guardava muito os meus pensamentos para mim, porque eu achava que aquilo era feio, porque eu achava que tudo que eu fosse falar seria feio também, que as pessoas não gostariam de ouvir. Então, eu preferia ficar com os pensamentos para mim mesma, ou seja, não era muito de falar com as pessoas, né? Então, isso me tornava, pelo menos, uma pessoa, como é que eu posso dizer, com que as pessoas acabavam se afastando de mim, exatamente por isso. Porque eu não falava tanto com as pessoas, entende? Então, e também era hábito da minha família também. Enfim, a minha mãe, ela costumava muito pegar, sabe, no meu pé em relação a isso. Ah, levantar essas questões, sei lá, fala com as pessoas, enfim, essas questões aí. Só que o tempo foi passando, e era exatamente isso, porque eu deixava, né? Era uma coisa minha, até uma característica em relação à astrologia, realmente, essa parte de não expressar muito dos sentimentos. Então, foi uma parte minha que eu fui descobrindo aos poucos e que eu fui superando, sabe? Fui superando, o tempo foi passando. Eu aprendi também que para cada coisa na nossa vida existe um tempo e também a nossa vida já está delineada. Eu acredito muito nisso, porque muitos dos acontecimentos passados influenciaram na minha atitude presente e no que eu sou no dia de hoje, sabe? Então, se eu não tivesse passado por toda aquela fase minha de timidez, enfim, de superação de outras coisas, eu não seria a pessoa que sou hoje, por exemplo. Então, eu era uma pessoa mais recolhida, que vivia estudando, que estudava mais, enfim, que era mais assim. E isso eu percebo no dia de hoje com uma perspectiva boa para mim, sabe? E foi bom ter passado por isso tudo, porque eu também aprendi com isso. E também posso, no caso, servir de exemplo para outras pessoas que, sei lá, querem uma vida diferente, querem viver um modo de vida diferente. E porque também eu deixava muito com que as pessoas diziam aquilo para mim, sabe, em relação ao próprio convívio familiar. A minha mãe, pelo menos, ela. Enfim, existe a questão das crenças limitantes e tudo mais, tudo que ela vivenciou também ela buscava passar para nós mesmos de forma automática, porque é algo que fica no nosso subconsciente, essa questão mesmo familiar e do antepassado, até mesmo das pessoas que nos circundam dia após dia. Isso internalizava em mim, eu acreditava que eu tinha que viver daquela forma. Então, enfim, mas superação passou nessa questão justamente quando eu descobri algumas perguntas. Então, eu comecei a fazer essas perguntas para o meu subconsciente. Eu comecei a trabalhar o meu subconsciente, ver a questão da psicologia na minha vida. E eu consegui desbloquear, né, de verdade, esse potencial que existia dentro de mim, essa questão de lidar com o público, com todas as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa altamente que busca estar sempre aberta a conhecer novos horizontes, a ser uma pessoa curiosa. Não que antes eu não fosse, mas digamos que eu era uma curiosa de modo fechado, sabe? Hoje em dia eu busco conversar com as pessoas, entender o lado delas, conversar com elas, aprender com elas. Isso me faz ser a pessoa que sou hoje e eu sou muito confiante nisso, que a gente pode estar aprendendo com todas as pessoas a todo momento.
isso só me fez bem, sabe? Essa questão de descoberta mesmo. Até porque eu sou uma pessoa do signo de Leão e digamos que pela questão da astrologia a gente vê essa questão de Leão como uma pessoa de conquista, de falar com as pessoas, de ser mais para fora, essa questão de liderança também. E isso para mim era tudo muito fechado, sabe? Então eu era uma leonina recolhida, de fato, eu não era uma leoa. Então eu aprendi muito nas quedas que eu levei e eu agradeço por ter você aqui hoje na nossa live aqui, nesse bate-papo, né? Debatendo esses assuntos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você, junto com as outras pessoas, a gente trocar experiência, trocar informação, porque eu acredito que um vai ajudar o outro e todos nós vamos sair ganhando. E assim, isso que você falou de a gente ficar guardando as coisas pra gente, para você ter ideia, isso é tão comprovado pela ciência que a própria psicologia fala que isso causa doenças na nossa mente, que futuramente pode afetar tanto o nosso psicológico e o nosso emocional, porque a gente não expõe aquilo que a gente pensa, a gente não expõe aquilo que a gente sente. A gente fica retraído naquilo que a gente quer falar, por muitas vezes por medo e na questão de julgamento. Como que a pessoa vai agir? Como que a pessoa vai lidar com aquilo que eu penso e que eu acho? Por muitas vezes, por causa disso, a pessoa ela guarda aquilo para si e não fala. E aquilo acaba remoendo dentro dela e fazendo mal. Eu mesmo, por muito tempo, eu sempre era muito tímido. Eu não falava o que eu pensava, eu não falava as coisas que eu queria e muitas vezes me prejudicava, porque eu me sentia mal comigo mesmo, porque eu não expressava o que eu queria dizer e muitas das vezes eu não sabia como comunicar. Tipo, expressar de uma forma clara e ao mesmo tempo direta, que isso, fizesse as pessoas entender. E eu meio que comecei a trabalhar nisso, eu comecei a orar, eu comecei a pedir para Deus me dar sabedoria, me dar discernimento e graça e tirar toda a timidez, toda a vergonha que eu sentia. Um exemplo disso na Bíblia é a história de Moisés, que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo que estava preso no Egito, Moisés falou assim para Deus: Senhor, eu sou homem pesado de boca. Tipo, o que que ele ia dizer para Deus? Eu não sei falar, não sei me comunicar bem. Aí o que Deus falou para ele? Quem criou a boca do homem? Eu, o Senhor. Então, naquele momento, Deus falou assim: não, não se preocupe. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar autoridade, eu vou te orientar e vou te instruir para fazer aquilo que eu te chamei para você fazer. E eu tomo isso como exemplo da minha vida também, porque eu comecei a trabalhar isso como psicólogo também, porque eu também era um rapaz muito retraído, era muito reservado na minha, não tinha muitas amizades com as pessoas porque não conseguia me comunicar. E com o tempo fui vendo que a psicologia me ajudou muito, porque meio que abriu a minha mente para novos horizontes, me fez entender muitas questões internas que eu tinha, mas eu não conseguia encontrar resposta com outras pessoas. Muitas vezes as pessoas levavam algo espiritual, pensando que fosse algum mal, alguma coisa do tipo, mas não é. É mais uma questão psicológica e emocional. E com isso eu fui me desenvolvendo, comecei a comunicar melhor, a me interagir melhor com as pessoas e a expressar, claro, de uma forma educada e objetiva aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e sempre disposto a aprender, porque eu sei que eu não sei de tudo, eu não sou o dono da verdade. Às vezes eu sei de uma coisa, você sabe outra, e aquilo que você pode passar para mim é algo que eu ainda não sei e que eu posso aprender. Sabe, essa questão que você falou é muito interessante, a questão de ser ou não dono da verdade. Porque digamos que há tempos atrás, quando eu ainda, enfim, não tinha me descoberto tanto, esse sentido de despertar mesmo da espiritualidade, eu era uma pessoa muito, só eu estou certa, só disse o meu ponto de vista, sabe? Eu era muito assim, então era o meu lado do ego, enfim. Eu não queria muito tocar muito em astrologia, mas eu vou tocar, né? Que Leão tem essa É, questão do ego e tudo mais. Às vezes isso pode se refletir como um lado negativo, né? Esse sentido de pensar em si próprio e esquecer das outras pessoas. Então, foi algo que eu fui conciliando, sabe? Depois que, enfim, existe essa questão do despertar. E foi algo que realmente foi bom para mim, foi benéfico, no sentido de ser aberta para as outras perspectivas, né?
para as outras opiniões também, aprender a ouvir o outro e não se achar dono, dona da razão, foi essencial para mim. Não, é verdade. É interessante que quando você aprende a superar certos obstáculos que antes você considerava impossível, quando você olha para trás, você vê uma evolução, você vê uma mudança e principalmente um crescimento. Tipo, você olha para você mesmo e fala: nossa, há um ano atrás eu era uma pessoa assim, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Porque a pessoa ela teve a iniciativa, ela teve a coragem de querer mudar, de querer crescer e saiu da zona de conforto. Porque muitas vezes eu percebo que muitas vezes as pessoas se acomodam. Às vezes elas reclamam de muito, ah, não tá bom isso, ah, não tá bom aquilo. Mas elas não tomam uma atitude prática para mudar a realidade que ela está vivendo. Um exemplo, às vezes a pessoa reclama que quer arrumar um emprego que ganha um salário maior, mas ela sabe que para isso acontecer ela tem que fazer uma faculdade, um curso técnico, investir nela mesma para ela vir a ser capacitada, ter o conhecimento necessário para exercer uma profissão. E muitas das vezes ela não toma atitude porque se acomoda, ah, tá ruim, tipo, coloca um monte de empecilhos e só reclama. Quando na verdade a outra que toma atitude, mesmo sabendo que ela vai encontrar certas dificuldades, que ela vai ter que ralar, lutar para conquistar, o objetivo dela é, ela sabe, não, eu quero alcançar um emprego maior, com um salário maior, porque eu não quero me acomodar, só ficar só nisso, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. E é isso que a pessoa tem que fazer. Eu falo isso por mim também. Eu, quando era mais novo, eu reclamava de muitas coisas. Reclamava disso, reclamava daquilo, mas muitas das vezes eu não tomava atitude. Até os meus amigos começaram a chegar em mim e falaram assim: meu, você tem que tomar uma atitude firme e procurar fazer alguma coisa para mudar. Você simplesmente vir aqui conversar com a gente, desabafar, reclamar das coisas e não fazer nada, simplesmente não vai mudar nada a sua vida. Muito interessante isso que você está falando, porque realmente, se você for olhar para a palavra, né? Reclamar é você clamar duas vezes, ou seja, você está pedindo para aquilo acontecer de novo na sua vida. E, inclusive, até mesmo o poder que tem as nossas palavras, né? Se a gente fica, por exemplo, remoendo muitas coisas, mágoas do passado, isso ainda não foi curado na gente. Então, o universo, ele entende que a gente ainda não curou e que a gente precisa passar novamente pela aprovação. E é assim a vida. Então, até o ponto que a gente compreenda isso e aprenda a agradecer mais, por exemplo, é engraçado que o nosso discurso às vezes parece muito, é muito assim, parecido, digamos. E eu acredito na questão de, por exemplo, né, que, enfim, eu esqueci o que eu ia falar agora. Mas somente relatando essa parte da questão de reclamar, né? Digamos que eu estava conversando com uma pessoa uma vez e ela fez assim, olha, você tem que prestar atenção em três questões na sua vida: a gratidão, a humildade e a paciência. Foi questões também do meu próprio mapa astrológico, numerológico, né? Que eu conversei também com pessoas e não somente analisei, então eu conversei com outras pessoas a respeito. E isso me ajudou, sabe? Isso me ajudou a entender algumas coisas que eu tinha que passar durante a minha trajetória, durante a minha idade, os meus anos de vida. Então, eu entendi, né, que eu tenho que passar por algumas provações, porque às vezes, assim, lá no passado, faz um tempo já, alguns anos atrás, eu tinha muito essa questão de reclamar, né? Até hoje, quando eu vejo alguém reclamando, eu fico pensando, eu já fui assim um dia, né? Então, você aprende também a não julgar o outro, né? É interessante isso, a respeitar também o tempo de cada pessoa. Apesar de ser, às vezes, quando você passa por uma fase, né? E quando vê alguém repetindo o erro, você pensa, ai, como é chato isso, ai, sabe? Querer mudar o outro, mas para todo mundo tem um tempo certo. Então, nem adianta muito a gente querer influenciar, a dizer, ah, fulano, vive reclamando. Isso não, às vezes não adianta muito, né? A gente vai influenciando através das nossas próprias ações do dia a dia, até aquela pessoa tomar consciência. Então, é assim que as coisas acontecem. E justamente essa questão da gratidão, né, que é o contrário de você reclamar, até mesmo mediante as dificuldades que nos apresentam no dia a dia, por exemplo, a gente pode entender isso como uma parte
da nossa trajetória. Talvez estejam acontecendo coisas que lá no futuro você vai entender porque você teve que passar, como é que eu posso dizer, pelas fases ruins, né? Para que coisas boas possam vir, né? Então, é até mesmo, por exemplo, nas suas crises que você começa a expandir mais, a trazer mais aquilo que necessita ser aflorado, né? Digamos que é onde você sai da sua zona de conforto realmente, né? Quando você é pressionado a realmente sair daquela situação para poder superar, né? Então é a super ação realmente que você faz. E o contrário da reclamação é a questão da gratidão, né? Você agradecer, por exemplo, sei lá, hoje eu estou com saúde, hoje eu estou vivo, hoje eu tenho uma cama, hoje eu, sei lá, tenho água para beber, tenho uma comida para tomar, tenho meus filhos aqui do meu lado. Enfim, essas questões, sabe, do dia a dia, as questões básicas que você pode agradecer. E não somente questões de que você lá no futuro está projetando ter um carro, ter um avião, ter um helicóptero, ter enfim, infinitos bens materiais ou ajudar infinitas pessoas, sabe? Não é somente visar no futuro, porque isso também vai gerar ansiedade, é outra questão também. Então, você aprender a agradecer pelos detalhes diários, sabe? Os detalhes do dia a dia, para a visita de um beija-flor, sabe? Essas coisas diárias, esses detalhezinhos que Deus vai entender como se você, por exemplo, está projetando no universo a gratidão. Ou seja, isso vai ser benéfico para você, porque todos estamos conectados. Então, o universo ele vai entender como que, por exemplo, ela quer mais disso, ele quer mais disso, então eu vou te oferecer mais, eu vou te trazer mais, entende? Então, o universo vai te trazer mais coisas para você agradecer do que para você reclamar. Então, assim, as coisas vão acontecendo, porque está tudo conectado, desde o Big Bang, enfim. Aí entra a ciência também, enfim. Não, é Essas verdade. coisas aí, a questão de... Isso que Oi? você disse faz todo sentido, porque tem dois versículos na Bíblia que reflete muito isso. Um que o apóstolo Paulo fala assim: em tudo dai graças, e que as nossas palavras têm poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Se a gente reclama de uma situação, um exemplo, a pessoa está desempregada, ela reclama que ela precisa pagar as contas, que ela precisa colocar comida na mesa, que ela precisa vestir, mas ela não sabe para entregar um currículo e só reclama da situação. Se ela fica toda hora repetindo isso, ela não vai conseguir ter ânimo e força para continuar lutando para superar essa dificuldade. Agora, se a pessoa ela agradece, como você mesmo disse, pelas simples coisas do dia a dia, pelo pão de cada dia, pelo ter uma casa, por ter uma família, por ter uma cama, por acordar com saúde, para se levantar e tentar correr atrás e conquistar aquilo que ela precisa, Deus ele abençoa. Um exemplo disso é o povo de Israel, que quando Moisés libertou o povo, Deus prometeu para o povo que ia levar o povo para uma terra onde que manasse leite e mel. O que isso significa? Que ia ser uma nação próspera, que ia ser rica e que Deus não ia deixar faltar nada. E a Bíblia é bem clara que Deus derramava maná do céu, que Deus supria as necessidades do povo, que Deus dava tudo aquilo que eles queriam, que eles precisavam, que eles pediam para Deus, e mesmo assim o povo reclamava: ah, Deus tirou a gente do Egito para a gente morrer no deserto. Reclamava de muita coisa. E isso deixava Deus irado, porque Deus via a ingratidão do povo. Caramba, eu libertei um povo que estava sendo oprimido 400 anos no Egito, que era feito de escravo, liberto eles fazendo grandes sinais, grandes prodígios, mostrando para eles realmente quem eu sou. E mesmo eles vendo todas as manifestações do meu poder de uma forma clara, eles mesmo assim reclamam. E a Bíblia é bem clara que Deus permitiu que as pessoas morressem no deserto por causa da murmuração delas. Deus falou assim: não, eu vou levantar uma nova geração, e essa nova geração vai conhecer a minha palavra, vai conhecer a minha lei, e esse povo eu vou ensinar a ser o meu povo, a me servir, a me adorar, para que eles venham receber as bênçãos do céu que Deus tem preparado. E eu creio que Deus ele tem poder para fazer qualquer coisa, mediante a oração, mediante a nossa fé. Mas a gente tem que ser grato pelas coisas pequenas da nossa vida. Muitas das vezes a gente dá uma gratidão por uma coisa tão grande, um exemplo de conseguir comprar um carro, de conseguir uma promoção no emprego, uma faculdade, alguma coisa do tipo, que as pequenas coisas
do dia a dia que passam aos nossos olhos, passam despercebidos, a gente não dá graça. Então, é importante a gente agradecer. É importante, mesmo você passando por um momento de dificuldade, você acreditar, não, eu tenho fé que eu estou passando por um momento difícil, mas que Deus vai abrir uma porta, que Deus ele vai entrar com providência, que Deus vai agir a meu favor. Porque a partir do momento que você começa a declarar palavras de provisão e de bênção na sua vida, Deus ele se levanta a seu favor. Agora, se você só reclama, só xinga e não faz nada, Deus vai falar assim, tá, como é que eu vou ajudar ele se ele não faz nem a parte dele? De fazer aquilo que ele pode fazer, porque Deus ele criou o ser humano dotado de inteligência e conhecimento. E a Bíblia é bem clara, aquele que tem falta de sabedoria, ore e peça sabedoria do céu. O que isso significa? Se você acha que você é incapaz, que você não vai conseguir conquistar algo, peça sabedoria para Deus. Eu mesmo, quando comecei a falar do Evangelho de Jesus, falar da palavra de Deus, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Que a orientação que Deus falou para mim, Tiago, pega a Bíblia, começa a ler, e aquilo que você tiver dúvida, fala para mim que eu vou te dar a orientação por meio do Espírito Santo e você vai aprender. É que nem ir para a escola, você vai para a escola para você aprender a ler e a escrever. É um processo. Por mais que não seja um processo de aprendizado fácil, mas é um processo necessário você passar para que você venha crescer e alcançar outros objetivos mais altos. Eu acredito que a nossa vida no cotidiano, a nossa vida com Deus é assim também. Porque quanto mais você é grato pelas coisas que você tem, por mais que simples seja, acredito mais coisas você vai conquistar e alcançar ao longo do tempo. Interessante, né? Essa questão da gratidão, a importância também de ter fé, né? Mediante, por exemplo, as coisas que não acontecem no dia a dia, mas que a gente entenda que faz parte da nossa própria trajetória. E só cabe a nós mesmos mudar a nossa vida, nosso destino, por exemplo, né? Mediante as nossas ações, nossos pensamentos também que influenciam nas nossas ações. Então, que a gente busque melhorar os nossos próprios pensamentos, aquilo que a gente está vendo, assistindo, ouvindo, falando também, que tudo isso é internalizado, apesar de que para haver a voz, primeiro vem a questão do pensamento. Então é importante também observar os nossos próprios pensamentos. Certa vez eu comentei com uma pessoa, tá, como é que tu quer que alguém vá observar os próprios pensamentos? Sabe? Mas eu sei que isso é possível, eu sei que isso é possível, porque quando você tem esse discernimento do que você está pensando, você consegue, por exemplo, lidar, né, com as questões emocionais, por exemplo. Se são pensamentos bons, se são pensamentos ruins, se aqueles pensamentos eles são seus ou não, sabe? Porque o ambiente influencia, as outras pessoas também influenciam, por exemplo. Teve momentos na minha vida de queda, né, que eu me senti influenciada por pensamentos que não eram meus. Então, eu começava a atrair coisas negativas. Então, eu observava muito a questão dos animais. Então, quando havia muitas formiguinhas juntas, quando eu via baratas, por exemplo, teve épocas na minha vida que foi assim, que eu me vi lá no fundo, realmente, emocionalmente falando, eu estava fraca. E eu me sentia afetada pelos pensamentos de outras pessoas que sabiam das minhas condições psicológicas, por exemplo, dos problemas que eu estava passando e que acabavam me influenciando, porque aquelas pessoas ficavam jogando negatividade e eu estava totalmente aberta a receber essas negatividades, porque eu não estava com como é que eu posso dizer, com o bloqueio, né, digamos, da minha energia. Digamos que quando a gente está vibrando alto, vibrando alegria, quando a gente está positividade, quando a gente está exaltando essa questão da positividade, que é muito importante, a gente pode ser afetado por pensamentos de outras pessoas que estejam nos jogando, por exemplo, coisas que são delas, por exemplo, em relação a não acreditar nos nossos próprios sonhos, e a gente internaliza isso e vai, enfim, cada dia pior, sabe? Então, quando você entende essa questão das energias, que as outras pessoas também podem te influenciar, você consegue fazer esse bloqueio também, sabe? Quando eu percebi que isso estava acontecendo comigo, quando eu comecei a observar que não mais eu estava vendo beija-flores na minha janela, quando eu estava vendo formiguinhas, sabe? Eu pensava, não que formiga seja uma coisa ruim, mas segundo as questões dos arquétipos que eu acabo estudando, enfim, também sobre essa questão,
Então, também tem os estudos do Jung, que fez essa questão também dos estudos arquétipos. O L. Couto também, não sei se alguém conhece aqui. Mas quando eu vi a natureza se manifestando para mim, que são os primeiros sinais, né? A natureza. Além dos pensamentos. Aí eu, calma, Jocelyne. E existe também 4 ações básicas no nosso dia a dia. É a questão do... Eu não estou lembrando agora, mas enfim. Reflete muito isso de você guardar para si aquilo que você quer como projeto futuro e também você guardar as suas próprias questões de quedas. Você superar aquela situação, mesmo que você queira desabafar com alguém. Enfim, mesmo assim, você pode procurar um psicólogo, é claro, um terapeuta, e vai te ajudar a passar por esse processo. Não se sinta sozinho e também, como é que eu posso dizer, não queira passar por processos difíceis sozinho também. Ou você busque também conversar com uma pessoa que você saiba que aquela pessoa vai te dar apoio, não vai te julgar, não vai te jogar pensamentos negativos, mas vai estar ali com você, te apoiando, sendo uma pessoa, entendeu? Para você. Mas aí é recomendável, por exemplo, você passe por essas situações que você tente superar isso dia após dia, digamos que de forma que você não expanda isso para as pessoas. Não diga que você está ruim, que você está bom demais também, sabe? Você guarde isso também em segredo. Você sabe guardar segredo da sua própria vida. É interessante que a gente não esteja, por exemplo, postando tudo nas nossas redes sociais. Sei lá, se eu tô mal, eu vou postar que eu tô mal. Se eu tô bem demais, eu vou postar que eu tô bem demais. Que você saiba também guardar segredo. Eu aprendi muito essas coisas. Até hoje em dia eu busco também sempre aprender que a gente, né, não digamos que é a busca da, como é que eu posso dizer, a tentativa de ser perfeito, mas, sabe, nem tudo é tão perfeito assim. Enfim, e é muito importante essa questão também. Porque quando eu me dei conta disso que estava acontecendo comigo, e eu percebi, calma, isso não é meu, esses pensamentos não são meus. Essa não é a Jacilene que eu quero nesse momento agora, tá? A Jacilene que eu quero é a Jacilene forte, a Jacilene decidida, a Jacilene que realmente quer se levantar. E não a Jacilene que vai ficar ouvindo os pensamentos alheios e vai se deixar manifestar na sua vida real nisso, entende? Então, quando eu percebi o que estava acontecendo comigo, eu me levantei realmente, me reergui, comecei novamente as minhas orações, né? Então, é até aquela frase, até aquilo que eu estava falando com você. Não sei se você se lembra, mas enfim. Mas eu comecei a novamente fazer minhas orações, me fortalecer esse bloqueio realmente, né? Que você pensa, você pensa a palavra oração, é ora e ação, né? A questão de você orar, né? Você vai dormir, você faz uma oração, a questão da palavra é muito importante, né? No início era o verbo, no princípio era o verbo, então você ora, você vai dormir. A oração ela vai internalizar no seu subconsciente. E no dia seguinte você vai partir para a ação, literalmente. O seu corpo vai obedecer o seu pensamento, o seu cérebro. Quando você se dá conta disso, você consegue transformar a sua vida naquilo que você realmente quer. Você começa a manifestar as coisas que você realmente quer. E não aquilo que as pessoas querem ou desejam ou pensam sobre você ou sobre como deveria ser a sua vida. Então é interessante quando a gente sabe disso também, sabe? Não, isso é verdade. Tem uma passagem na Bíblia também que fala a questão de amizade, que a forma que a gente interage com as pessoas influencia muito no nosso dia a dia e a forma como a gente se relaciona com o próximo. A Bíblia fala o quê? Que as más conversações corrompem os bons costumes. O que ela quer dizer com isso? Se você tem amizade com gente que é tranqueira, com gente que não presta, que gente que é pessimista, pessoas que só reclamam da vida, que só traz coisa ruim para você, com o tempo isso vai te influenciar, mesmo sabendo que aquilo é errado. Porque aquela pessoa não tem nada de bom para agregar para você que venha mudar positivamente sua vida. Não, ela só vai te arrastar para o buraco. Agora, se você se envolve com pessoas que são inteligentes, pessoas que são motivadas, pessoas que têm ânimo, que têm entendimento e sabedoria com as coisas, você vai ser sábio que nem ela. Tem um ditado aí fora que o pessoal fala assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se eu ando com um tolo, eu vou ser tolo. Se eu ando com um sábio, eu também vou ser um sábio.
A questão é como eu me relaciono com as pessoas. Eu tenho que estar atento com quem eu estou me envolvendo. Se eu estou percebendo que eu estou me envolvendo com alguém que não está fazendo bem para mim, que só está trazendo mal e pensamentos pessimistas, eu tenho que me afastar e sair da vida dessa pessoa. Agora, se eu estou me aproximando de alguém que é uma pessoa que transmite uma boa palavra, que tem pensamentos otimistas, que mesmo passa por um momento de dificuldade, ela vê o lado bom da situação, não, eu estou passando por um momento difícil, mas eu acredito que vou sair dessa situação. É desse tipo de pessoas que você tem que se aproximar. Porque se você se aproxima de alguém que é determinada e focada em crescer e se desenvolver, você vai crescer junto. Um outro exemplo disso é Daniel, Sadraque e Abednego, os três jovens que foram levados para a Babilônia. E a Babilônia é um lugar extremamente horrível. Tinha uma cultura totalmente diferente da deles. O que, que eles fizeram? Falaram assim, não, a gente vai se unir, um vai ajudar o outro e a gente não vai se corromper. A gente tem conhecimento das coisas que é certo, a gente tem conhecimento das coisas que é errado, a gente vai permanecer fiel ao nosso Deus e a gente não vai pecar. E se você for observar a história, eles que se permaneceram fiéis a Deus, passaram por um momento de provação, Deus honrou eles, porque eles se manteram fiel à palavra. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, os três foram lançados na fornalha, porque eles não se dobraram para adorar a estátua de ouro que o rei tinha feito. E quem não se prostrasse seria lançado na fornalha e ia ser queimado vivo. Os três se negaram e falaram assim, não, a gente não vai adorar isso. Porque a gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe quem a gente serve. Esse cara é louco. O que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha, passaram um tempo, abriram a fornalha e viu que eles não estavam mortos, que eles estavam vivos. E quando eles olharam de novo, via que tinha uma quarta pessoa. Cara, a gente não jogou três, por que, que tem quatro lá dentro? A quarta pessoa era Deus em pessoa, guardando eles do mal que ia vir. E naquele momento Deus se manifestou e honrou eles. E através do testemunho deles, eles conseguiram salvar aquela nação, salvar muitas pessoas. O exemplo Daniel. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões e Deus não permitiu que os leões o atacassem, que o devorassem. Ele simplesmente dormiu, descansou. E uma palavra tão interessante que nessa passagem, o próprio rei chega para Daniel e fala assim: o Deus que tu serves certamente te livrará. Porque ele sabia como que era a vida de Daniel, que ele era um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus. E que Deus, de uma forma ou de outra, ia livrar a vida dele. Ele foi jogado na cova dos leões. No outro dia, a Bíblia fala que o rei ele não conseguiu dormir à noite porque ele estava pensando em Daniel, no bem-estar dele, se ele estava bem, se ele estava ferido ou não. E quando o rei chamou Daniel, Daniel disse: eis-me aqui, Senhor, aqui estou. E ele ficou feliz porque ele viu que o Deus que ele servia salvou ele numa maior situação que ele podia enfrentar. Eu acredito que é importante a gente se relacionar com pessoas que venham nos levar para cima, que venham nos manter motivado, pessoas que a gente venha ter alguém para a gente desabafar, falar aquilo que a gente pensa, pedir um conselho, uma palavra de orientação, porque essas pessoas que vão ser um canal de bênção nas nossas vidas e trazer um remédio para curar o nosso coração, para curar a nossa alma e fazer a gente seguir em frente. Interessante, né? Quando você fala essa questão de realmente você ter pessoas que estão do seu lado realmente, né? Porque às vezes você pensa que é fato isso, né? Dificilmente vai ter alguém torcendo fielmente por você. Tipo, sabe? Vai ser realmente seu amigo, amiga, que quer você muito bem, super bem, melhor que ela própria ou ele próprio, sabe? Ou até mesmo que vai realmente segurar a tua mão quando você cair. É muito difícil a gente ter alguém assim, realmente. Mas quando você tem uma pessoa que torce por você, que está do teu lado, te apoiando, cara, é muito interessante que você valorize essa pessoa, porque são pessoas que realmente eu posso até estar estabelecendo julgamentos, né? Até uma coisa que eu não busco fazer, mas
A gente sabe que é difícil encontrar, né? A gente sabe que é difícil encontrar. São raras as pessoas que estendem a mão quando a gente cai ou que estejam do nosso lado quando a gente tá forte, quando a gente tá até mesmo melhor que elas, sabe? É difícil ter alguém assim. Mas que bom que tem, né? Que bom que tem. Sim, é verdade. E uma coisa que é interessante também a respeito de superação é a pessoa saber superar os próprios limites. Que nem eu mesmo, eu sou deficiente físico, eu nasci prematuro de 7 meses, tive uma paralisia cerebral que afetou o lado esquerdo do meu cérebro. E isso eu tenho uma dificuldade no meu braço esquerdo, tipo, eu não consigo levantar muito peso, eu não consigo movimentar muito bem o meu braço. Quando eu era criança, eu pisava na ponta dos dedos do meu pé esquerdo e tinha muita dificuldade de fazer muita coisa que uma criança comum fazia. E isso me deixava muito triste, porque às vezes eu queria fazer as brincadeiras que a molecada da época fazia e eu não conseguia fazer. Mas mesmo assim, eu não me deixei que isso me impedisse. Ah, eu não vou conseguir porque eu não posso, eu não sou capaz. Eu acredito que a gente pode superar os nossos obstáculos, porque, como você disse, eu tive não só amigos, mas também a minha família que me motivava, me incentivava. Falou assim, não, você pode, você é capaz, só depende de você. E a gente pensar positivo, tá, isso que eu tenho não é um empecilho para mim, mas eu tenho que usar isso como uma forma de motivação, de eu lutar e persistir, que mesmo com a dificuldade que eu tenho, eu possa demorar a alcançar um certo objetivo, mas eu vou conseguir. E isso foi importante para mim, porque eu consegui superar as dificuldades e, ao mesmo tempo, sem perceber, eu acabei virando um modelo de exemplo para outras pessoas. Quantas pessoas chegaram em mim e falaram assim, meu, eu olhava para você, eu não te dava nada, mas o dia que você tomou a atitude de fazer tal coisa e você botou na cabeça e foi lá e fez, mesmo que você tendo dificuldade, aquilo ali me surpreendeu, porque você fisicamente tem motivos para não tentar, e mesmo assim você tentou e conseguiu. E eu que não tenho nenhuma deficiência, nada, consegui. Então, assim, a E gente eu tem, acredito. tem que. Calma, tá bom. Desculpa, pode falar. Pode abrir, gente, se E eu quiser. acredito. Se eles quiserem, pode dar um alô aqui para todo mundo. Não, o menino aqui que dorme junto comigo no quarto, ele subiu para deitar. Ah, tá, tudo bem. Mas desculpa, pode falar que você tá. E eu acredito realmente que Deus, né, o universo, ele não vai te trazer coisas que você não consiga superar. Ele não vai. Até mesmo nossos compromissos diários, eu percebo, às vezes, tão ocupada, tão com muitos compromissos futuros, que eu nem sei se eu vou estar viva lá no futuro ou no agora, sabe? Às vezes eu me percebo com tantos compromissos e eu, meu Deus, como que eu vou dar conta? Como que eu vou dar conta, sabe? Eu fico pensando. Aí depois eu, ok, eu sei que já passei por isso algumas vezes no passado. Eu sei que agora, no momento presente, estou com mais compromissos, mas Deus nunca vai me dar coisas que eu não possa passar, superar, conquistar, fazer. Ele nunca vai me trazer coisas que eu não vou conseguir dar conta, sabe? Aí eu, é uma fase do meu dia, sabe? Quando você começa a refletir essas questões de são preocupações, né? Algo que, por exemplo, você tem uma ocupação e você está preocupado. Você não está fazendo ainda, mas você está pensando que você tem para fazer. Então, É, aí às vezes eu me pego assim também e eu fico, meu Deus, calma, sabe? Essa questão de você acreditar em você, acreditar em Deus, acreditar que o universo ele não vai te trazer é, coisas para você superar ou compromissos que você tem também. Se não for da sua vida, se não for do seu tempo, se não for para acontecer, ele não vai te trazer coisas por acaso, né? Tudo faz parte da nossa trajetória. Eu estou aprendendo, sabe? Dia após dia, estou aprendendo com isso também. não, sim, é verdade. E isso que você disse faz todo sentido. Deus, ele não traz uma carga sobre nós
além da nossa capacidade, é muita. Quando Deus ele permite para a gente passar por momentos difíceis, por uma dificuldade, porque ele acredita e ele sabe que você é capaz. E é no momento de dificuldade que ele vai se manifestar na sua vida, que ele vai te dar força, que ele vai te dar graça, que ele vai te capacitar. A Bíblia fala o que? Diga ao fraco que eu sou forte. O que isso quer dizer? Ó, você está passando por um momento difícil, mas você vai superar isso. Por quê? Aquela dificuldade ali que você está passando não é algo que vem para te derrubar, para te destruir, mas é algo para te fortalecer, para te estruturar e te dar mais resistência e força para você continuar seguindo. E isso traz o que? Experiência. E quando você tem experiência por algo que você passou ou vivenciou no passado, no presente, futuro, quando você passa de novo, você já está mais experiente, você já sabe o que deve fazer. Ah, aconteceu isso comigo há um tempo atrás, eu agi dessa forma e eu consegui superar. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a olhar as coisas de uma outra perspectiva e ser otimista. Não, tá difícil, mas eu vou conseguir, eu vou me superar e vai dar certo. E mesmo que alguma coisa que você faz não deu certo, pelo menos tente. É melhor você falhar tentando do que você nunca conseguir porque você teve dúvida. Ficar só naquele questionamento. E se? Ah, se eu ter feito isso? E se eu ter feito tal escolha? A Bíblia fala que Deus ele não é um Deus de si, mas um Deus do já. O que isso quer dizer? Você quer, vamos à luta, vamos que vai dar certo, que você vai conseguir. Agora, se você não acredita em você mesmo, dificilmente as coisas vão dar certo. Porque se você não se dedica e se esforça, simplesmente se entrega na primeira dificuldade, você nunca vai superar nada. Você sempre vai ser derrotado, você sempre vai ser é, derrubado, porque a primeira dificuldade você já desiste. Tipo, você não procura maneiras ou formas de superar isso. Não, eu tenho que sair disso, eu tenho que superar essa dificuldade, porque eu acredito que tem coisas boas lá na frente no futuro. Porque isso vai servir como um exemplo para outras pessoas. Pô, caramba, o cara passou por uma dificuldade terrível, assim. Eu achava que estava ruim, mas eu vi a história dele e vi que ele estava pior, mas de uma forma sobrenatural, de um milagre, ele conseguiu superar. E eu mesmo, quantas vezes eu já cheguei em circunstâncias da minha vida que eu falava, para mim não dá mais. E Deus falava, dá sim. Eu sou contigo, eu te dou força, eu te dou graça. Você não está sozinho nessa luta. Eu estou aqui lutando por você. E eu, por permitir ter fé e de insistir até o fim, Deus me honrou. Tipo, Deus me concedeu a vitória, Deus me concedeu a bênção. Eu consegui superar esse momento difícil. É bom nessa questão de você realmente abrir em você esse leque de acreditar, sabe? Você dizer que eu acredito em Deus, eu acredito na minha capacidade. Quando você fala, eu acredito em Deus, você fala, eu acredito que o universo existe, eu acredito. Ai, meu Deus. É porque, gente, é muito importante eu estar falando aqui também com vocês sobre isso, porque lá no meu canal do YouTube, Evolução em Conhecimento, eu busco passar mensagens, por exemplo, sobre a humanidade, sobre a astrologia, sobre muitas coisas relacionadas a esse tópico mesmo da evolução e do conhecimento, né? Que é o nosso Instagram aqui também. Nosso Instagram era o i_das20 e passou a ser Evolução e Conhecimento. E o YouTube também é Evolução e Conhecimento. A gente tem página também no Facebook, que faz parte da organização Caminho da Vida. Então, justamente essas criações, né? Advém, por exemplo, do poder de você acreditar realmente que o universo está conectado, que você, se partir de você, você consegue ajudar outras pessoas, você consegue mudar o mundo, né? Tem até uma frase, a questão de tudo começa em nós, né? A partir do momento que a gente entende essa força, esse poder interno, a gente começa a verbalizar isso e agir, e as outras pessoas também são influenciadas. Então, por exemplo, lá no canal do YouTube, tinha uns comentários, tinha uns comentários que não foram tão legais, assim, por exemplo. Estavam falando sobre, né, tinha uma pessoa específica lá no canal comentando sobre, sabe, a astrologia não existe,
Aí depois eu fui pesquisar no perfil dessa pessoa, que foi um grupo do Facebook também, que era sobre filosofia. E daí eu descobri que essa pessoa seguiu algumas páginas. Eu sou meio que detetive às vezes. Faz parte também da minha linha astrológica, sabe? Essa questão de realmente uma pessoa tão curiosa a ponto de descobrir coisas que as pessoas, quando eu trabalhava na época do IBGE, as pessoas diziam, já se faz o concurso da Rabin. Brincando, sabe? Mas realmente eu sempre tive esse lado curioso, esse sentido de ir atrás, sabe? Desvendar os mistérios. Eu gosto muito de Sherlock Holmes também. Eu gosto muito dessa área investigativa. Mas enfim, voltando. Enfim, eu descobri que essa pessoa seguia páginas de, por exemplo, como é que chama aquela questão quando você não acredita em Deus? E se tiver alguém aqui na live assistindo, tanto agora quanto depois, que não acredita em Deus, que tudo bem. Se você tem essa opinião, tudo bem, né? Eu respeito, né? Eu respeito a opinião. Respeito a opinião de todas as pessoas, respeito todas as religiões. Mas é fato que eu sei que ele existe. Mas essa é a minha opinião, né? Por exemplo, essa questão de você realmente respeitar a opinião do outro. Então, quando eu vi que essa pessoa seguia essas páginas e, por exemplo, não acreditar em Deus e tudo mais, e eu acredito que isso seja decorrido de tanto o seu mapa também astrológico pode afetar, ou também as situações que você vivenciou na sua família, na infância, enfim, gera na gestação mesmo da sua mãe, sabe? Tudo isso influencia toda essa questão também, psicológica também. Do ambiente também, das próprias experiências, é claro, vai influenciar nos outros hábitos, costumes, crenças e infinidades, e comportamento, enfim. E o comentário que eu vi era que a astrologia não existe. Aí depois tudo bem, você não acredita nas estrelas, porque Deus criou as estrelas. Mas você não acredita. E quando os navegadores, eles se baseavam nas constelações para chegar em tal lugar, que as estrelas eram faróis que iluminavam o caminho, é porque também Deus não existia. Sabe? Eu comecei a pensar nisso, mas tudo bem. Então eu respondi aqueles comentários de forma que ele parou de comentar. Eu comecei a responder com amor. Eu falei, eu te amo também, sabe? Comecei a responder com amor. Quando alguém vem para nós com guerra, querer tirar a nossa paz, influenciar na nossa própria energia, se a gente tá vibrando alto, se a gente tá bem, aquela pessoa vem bombardear a gente com comentários negativos, a gente retribui com amor, né? É até mesmo uma citação da Bíblia, aquela que você vai falar depois. E quando alguém vier tirar a tua paz, você seja amor para aquela pessoa, você fala, eu te amo também, meu amor. Você dá um sorriso. Nossa, sabe, isso vai, psicologicamente falando, a outra pessoa vai se perguntar, por que que eu tô aqui, sei lá, brigando com essa pessoa, tô debatendo com essa pessoa, tô aqui nas palavras mais baixas, xingando essa pessoa, e essa pessoa tá me retribuindo dessa forma, a pessoa vai, como assim? Como assim? Sabe? Se perguntar. E essa pessoa parou, simplesmente parou com isso. Tudo bem, você não tirou minha paz. Porque quando você entra na discussão, quando você se permite influenciar com a energia do outro, você se contamina. Você se contamina, você cai a degraus. Então, quando você faz isso, quando você deixa o seu amor ainda aflorar, mediante isso que está acontecendo, você consegue superar. É importante também. Era um comentário que eu queria fazer aqui. Aí você pode continuar com o que você quer falar, com certeza. Não, isso que você disse faz todo sentido. Porque se você tivesse o mesmo comportamento que ele teve, tipo, ele foi lá, te xingou, te ofendeu, falou um monte de coisa negativa. Se você vai do mesmo caminho que ele, vocês vão ficar num cabo de guerra, tipo, um ofendendo o outro, e um ferindo o outro. E isso não ia trazer benefício para nenhum dos dois. Que nem tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim: amai os seus inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aí você fala, como assim? Como Jesus está louco? Como Jesus fala isso? Porque quando Jesus fala isso, Jesus ele fala da condição da pessoa que ela está. Porque a pessoa está tão iludida, tão cega pelo ódio, pela raiva, que ela se encontra no estado deplorável, que a única coisa que pode, às vezes, tirar aquela pessoa daquela situação é o amor.
Que nem você falou, às vezes a pessoa não acredita em astrologia, não acredita em Deus. Beleza. Vamos olhar a história da pessoa e ver o que ela passou, o que ela vivenciou ao longo da vida dela, para ela chegar à conclusão e falar assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito em astrologia. Alguma coisa aconteceu na vida dela que influenciou ela de tal ponto, ela falou assim, eu não acredito. Que nem quantas pessoas já chegaram em mim e falaram assim, tá, mas você acredita em Deus? Como você acredita em Deus se Deus permitiu você nascer deficiente? Eu falei, eu acredito em Deus porque Deus não me permitiu nascer deficiente, mas também me deu saúde ao longo do tempo para poder conquistar as coisas que eu conquistei e eu conquisto, porque Ele dá graça. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na onde que eu sou falho, onde que você é falho, aí que Ele se manifesta e mostra o poder dele para que as pessoas saibam, falar assim, não, não é normal. Isso está acontecendo com aquela pessoa, com as limitações que ela tem. Alguma coisa por trás tem naquilo ali para estar acontecendo. E eu atribuo isso a Deus. Que nem quando eu era pequeno, muitas pessoas chegavam nos meus pais e falavam assim: esse moleque aí vai dar trabalho. Esse moleque aí vai fazer isso e aquilo. Hoje as pessoas veem o oposto. Veem que eu procuro ser um bom filho, que eu procuro ajudar os meus pais, mas aquela palavra de um exemplo de maldição que a pessoa jogou, é, lançando mal sobre você, não fez efeito em mim. E a fé que os meus pais tinham em Deus e em mim foi maior daquela palavra pessimista. Agora, eu não me deixo me abater por esse tipo de comentário, é que nem você falou. A gente tem que saber retribuir amor, porque cada um oferece aquilo que tem. Se a pessoa tem ódio, eu tenho ódio a oferecer, o que isso vai trazer? Destruição. Agora, se a pessoa vem com ódio e eu ofereço amor, aquele você vai quebrar uma corrente de coisas negativas e trazer algo positivo. Porque qual é a reação que a pessoa espera? Eu fiz mal com a pessoa vai pagar com mal. Quando você age com bem, você meio que quebra aquela perspectiva que ela tinha e vê a coisa de uma forma diferente. Aí ela começa a entender, a ver as coisas de um outro jeito. Se alguém estiver assistindo e falar, eu não acredito em Deus, eu não sou evangélico, eu não sou isso, aquilo, amém. Eu te respeito da mesma forma. Às vezes o que faz sentido para mim, às vezes não pode fazer sentido para você. Mas alguma coisa, eu tenho certeza que a pessoa acredita que aquilo faz sentido para ela. Aquilo faz bem para ela. Tá tudo bem. Não tem por que a gente viver um brigando com o outro só porque eu penso diferente de você. Muito interessante. Muito importante isso que você falou. E também, né, citando outra questão da Bíblia também, que tem essa frase, né, que os humilhados eles serão exaltados. Às vezes a gente não entende porque Deus, né, Deus, ele tá vendo tudo. Ele tá vendo tudo que você faz com seu irmão. Deus tá vendo. Se você fere seu irmão com palavras, se você fala mal do seu irmão pelas costas, se você, enfim, faz coisas ruins, ele tá vendo, ele tá em todas as pessoas. Então ele tá vendo, ele a onisciência dele, a onipotência, tudo isso é fato, tudo isso existe. Então não há como você esconder coisas de Deus. Você pode tentar esconder coisas de alguém, mas o universo ele vai mostrar, né? Há três coisas que não são escondidas por muito tempo, né? É até uma frase: o sol, a lua e a verdade, né? É engraçado isso. Não é engraçado não, mas é muito real. É muito real, realmente. Real, realmente. E quando você pega, eu gosto muito de juntar as palavras, né? Real e mente, realmente. Né? A mente real. Né? A questão também, como eu havia falado aqui antes, superação é uma super ação. Ou seja, é uma ação maior, né? Essa questão de você superar realmente. E Jesus é o caminho, tá comentando aqui. Super necessária essa live. Que bom, né? Temos aqui o. Oi? Não, que bom que o pessoal tá gostando, né? Aham.
E nossa amiga aqui, André, nossa amiga André, todos os dias eu dou bom dia a André. Enquanto eu estiver viva e andando, indo por aquele caminho, não diga qual é o caminho. Eu dou bom dia, André. Ele tá comentando aqui. Ah, cadê? Gente, amo, amo, amo ler os comentários de vocês. Então, se vocês tiverem perguntas também, vocês podem ficar bem à vontade aqui, tá certo? Estou aqui com meu amigo Tiago, né? Tiago Paulo, de São Paulo, falando aqui com ele nessa live sobre o tema superação. Pode perguntar qualquer Então, coisa que eu... se alguém. Uhum. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser expor seu ponto de vista, se alguém quiser relatar algo da sua vida, ou também precisar de algum conselho, alguma questão que você queira falar aqui, você pode ficar bem à vontade. A gente vai estar respondendo, né? Para ter essa interação aqui com vocês, né? A gente iniciou aqui por volta de minutos antes, né? Das 9 horas. Creio que era 20 horas e 58 minutos. Foi isso mesmo. 57, algo assim. Hoje, dia 2 de março, né? Dia 2 de março, quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas. Às vezes a gente leva isso como um feriado, mas não leva essas questões de forma de como que aconteceu na história para acontecer, para ter esses feriados, né? A representatividade de tudo isso, né? Vem aí também o período da quaresma, né? Que são os 40 dias. E tem todas essas questões envolvidas, né? A gente não somente leva como datas comemorativas do ano, sabe? Mas também a gente refletir sobre o porquê daquilo ter existido, o porquê daquilo existir ainda como data memorável, né, nos dias atuais, né? A gente tomar isso como uma reflexão também. Sim, é verdade. Eu lembrei de um negócio agora, de uma frase que eu ouço muito, que é assim: você é definido pelo quê? Pelo aquilo que você acredita que você é, ou você é definido pelo que as pessoas dizem sobre você? Às vezes as pessoas se definem pelo aquilo que as pessoas falam sobre ela. Um exemplo, que a pessoa é um idiota, que a pessoa é um fracassado, que a pessoa é um derrotado, esse tipo de coisa. Eu, como indivíduo, se eu tomo essas palavras para mim e acredito naquilo, eu vou ser aquilo que as pessoas estão realmente dizendo. Agora, se eu penso diferente, falar assim, ah, o Thiago é um idiota, o Thiago é um bobão, sem noção. E eu tenho que parar e observar e falar assim, não, eu sou isso mesmo que as pessoas estão dizendo, ou eu sou aquilo que eu sei realmente quem eu sou. Quando você sabe quem realmente você não liga para a opinião das pessoas, as pessoas podem dizer o que for, aquilo que você acredita em você é o que vale. E eu levo isso muito a sério porque eu acredito em mim, não aquilo só que eu penso, mas aquilo que Deus pensa sobre mim. Quando Deus olha para você, o que, que Deus pensa sobre você? Uma pessoa otimista, uma pessoa determinada, com fé, ou uma pessoa fracassada? Não. Quando Deus olha para a gente, Ele olha das melhor forma possível. Por mais que a gente seja limitado, que a gente seja falho, que a gente cometa nossos erros, Deus ele vê o melhor da gente. Porque a Bíblia fala que a primazia da criação de Deus não é o universo, mas o homem. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. O que, que isso quer dizer? Que a gente é dotado de inteligência, de conhecimento, de sentimentos e emoções da mesma forma que Deus é. A gente é semelhante a Deus porque os mesmos atributos que Deus tem, semelhantemente a gente tem. Você tem que se olhar não como um fracassado, como um derrotado, ou como que seja lá que as pessoas digam sobre você. Eu acredito que a partir do momento quando a gente descobre a nossa identidade em Deus, aquilo que a gente é em Deus, independente do que o mundo lá fora diz, eu acredito que eu sou aquilo que Deus falou para mim. O que Deus falou para mim tá falado, porque Deus ele olha aquilo que ele projetou em mim.
não aquilo que eu sou agora. Talvez você que está assistindo essa live, às vezes você pode pensar que você não é nada. E eu quero te dizer, não acredita nisso, acredita que você é um forte, que você é capaz, que você pode superar. Às vezes você não descobriu o potencial que você tem dentro de você. E a partir do momento que você descobrir o potencial e do que você é capaz de fazer, o céu é o limite para você. É verdade. Tem até uma frase, né, assim, que é buscar primeiro o reino dos céus, que o demais será acrescentado. É algo assim, eu não É sei isso mesmo. literalmente a frase, mas é realmente isso, você buscar as coisas do céu, você buscar ser uma pessoa boa, você buscar exercer as suas ações corretas no dia a dia, né? Da melhor forma possível, você consegue. E o universo vai te recompensar pelas boas ações, né? Até mesmo quando você comete as más ações, o universo também vai recompensar, né? A lei da causa e efeito também. Então, é exatamente isso que o Tiago estava falando aqui pra gente e que se reflete no dia a dia, né? Então, por exemplo, teve uma época na minha vida aqui citando sobre superação, né? Que eu pensava assim, sabe? Eu queria muito que as coisas fossem da minha forma, do meu jeito, de como que eu queria que fosse, não, sabe? Eu queria tudo muito para agora, para ontem, sabe? E Deus dizia: você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência. Uma hora chegará a sua resposta. E eu pensava, ok, tudo bem, né? Ficava refletindo isso e ficava pensando, tudo bem, tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Então, quando eu tomei consciência disso, eu comecei a me respeitar, comecei a respeitar o tempo, para que as coisas acontecessem, as respostas chegassem para mim, sabe? As respostas elas chegam assim, um estalar de dedos às vezes. Mas eu comecei a tomar consciência disso, sabe? E nessa consciência que eu tomei, eu vi que o que Deus queria para mim era bom. O que Deus queria para mim era perfeito e também era justo. Então, quando eu passei a acreditar realmente que, ok, eu vou esquecer exatamente o que eu quero no momento agora, no momento presente, porque Deus já me dá no momento certo, na hora certa, no dia certo. Tudo tem seu tempo, sabe? Tudo tem seu tempo debaixo dos céus. Tem uma frase que é assim. E eu entendi que, né, a vontade dele foi extraordinária. Todos aqueles momentos que eu havia passado faziam parte da caminhada para que eu chegasse onde estou hoje, o que eu vivencio no dia de hoje, sabe? Tudo faz parte da caminhada, né? Às vezes a gente não entende porque está acontecendo algumas coisas, né? Mas é aquilo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Né? Exatamente. Eu mesmo conto por experiência própria minha. Teve uma época da minha vida, principalmente na adolescência, que eu fui muito rebelde. Eu fazia as coisas do jeito que eu queria, não estava nem aí. E infelizmente muita coisa começou a dar errado na minha vida. Aí um dia Deus chegou em mim e falou assim: como que você quer que as coisas dêem certo na sua vida se você faz as coisas de um jeito errado? E aquilo meio que me surpreendeu. E aí Deus falou assim: a partir do momento que você começar a fazer a minha vontade, entregar as coisas à minha mão, receber e esperar na minha presença, quando você menos imaginar, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque quando a gente deixa de fazer do nosso jeito e entrega na mão de Deus e deixa Deus fazer do jeito dele, as coisas fluem, porque Deus sabe o que faz. Muitas das vezes a gente quer dar uma de autossuficiente. Ah, não, eu consigo, eu posso e vou fazer. A gente vai e faz e acaba quebrando a cara. Mas a partir do momento que você use com humildade e entrega na mão de Deus e fala assim, ah, Deus, eu quero tal coisa, mas eu não sei como eu faço, como por onde começo, o que eu vou fazer. Quando você é humilde com Deus, Deus ele vai te dar graça.
Deus ele vai te orientar, Deus vai te mostrar. Mas quando você é muito orgulhoso e arrogante demais, Deus vai falar assim: como é que eu vou ajudar o cara que acha que ele pode fazer tudo? Se ele pode fazer tudo, quem sou eu na vida dele? Não sou ninguém. Agora, quando a pessoa reconhece a sua própria limitação e reconhece que não vai conseguir chegar em um lugar do jeito que ela quer, Deus ele vai abençoar. Eu falo isso não porque eu nasci com uma deficiência, porque eu aprendi a reconhecer, falar assim, Deus, só cheguei onde eu cheguei porque o Senhor foi comigo. O Senhor que me deu graça, que me deu saúde, que me deu sabedoria, que abriu uma porta em um determinado lugar, que colocou uma pessoa X num determinado dia que me ajudou numa situação. E assim, é você saber ser humilde, primeiramente com Deus e ser humilde com você mesmo. Saber pedir desculpa, saber se perdoar. Quando a gente libera o perdão, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida e isso muda nosso ambiente de uma tal forma que é surreal, assim. Eu lembro que uma vez eu estava com uma depressão, eu estava passando um momento difícil e eu perguntava para Deus, Deus, como que eu faço para sair disso? Eu lembro que eu não conseguia orar, tipo, eu não conseguia expressar para Deus aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Mas por simplesmente eu chorar e falar, Deus me ajuda, Deus ele se manifestou na minha vida e me deu força para superar aquela depressão que eu tinha, superar a tristeza, a angústia. E as coisas começaram a fluir na minha vida. Porque quando você aprende a entregar as coisas na mão de Deus e fala assim, Deus faz do jeito que você achar melhor, Deus ele vai fazer. Agora, a partir do momento que você resiste, não, e vai fazer do seu jeito, e muitas das vezes você sabendo que do seu jeito não vai dar certo, é a mesma coisa você querer dar mão e ponta de faca. O pessoal vai sofrer. É verdade, né? É interessante quando você cita aqui pra gente essa questão da sua superação, né, em relação à depressão, né? Que é uma fase, eu não sei se alguém está assistindo aqui essa live está, né, passando, mas que tudo é possível, né? Já dizia aquele versículo, e tudo é possível aquele que crê. Então, acredite naquilo que a gente está falando aqui para você no dia de hoje. Tudo é possível, tudo realmente é possível na nossa vida, né? Então, é possível você superar essa fase, né? É possível você seguir em frente, é possível você se reinventar, que às vezes quando acontecem essas quedas muito drásticas na nossa vida, é para que a gente realmente floresça, a gente passe por uma grande metamorfose e saia melhor da situação, sabe? E você possa ser também voz para os ouvidos daqueles que precisam, né? Realmente. E também, né, que a gente gostaria aqui de falar com vocês, me fugiu um pouco da memória. Eu tinha algo para falar, acabei esquecendo temporariamente. Mas daqui a pouco eu lembro. Enfim. Então a gente vai chegando aqui. Que horas são? São 10h12. Deixa eu ver se eu lembro, meu Deus. Já passou de uma hora. Era algo relacionado à superação, né? Você falou aí da questão da depressão. E eu tinha algo para falar e eu não tô lembrando. Simplesmente isso. Uh, Você acreditar em Deus. Ah, sim. Lembrei, tá vendo? A memória vai voltando aos poucos. Nós temos tantos neurônios, né? Às vezes só precisa fazer uma conexãozinha para voltar. Normal, acontece. Digamos que a questão de Deus, né? A arquitetura dele realmente ser perfeita. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, mas lá na frente já tem algo traçado perfeitamente. Nos planos dele já tá tudo certo. Então a gente fica querendo fazer do nosso jeito, mas Deus quer fazer do jeito dele. Tem até uma música. Eu tenho uma música, não tô lembrando qual é, mas que reflete justamente essa questão de Deus vai fazer do jeito dele e você vai amar o jeito dele, sabe? E a gente vai vivendo dia após dia, dando o nosso melhor, é claro, porque
é óbvio que a gente tem que fazer o nosso melhor também. Se a gente quer colher coisas boas, a gente também tem que plantar coisas boas, né? E Deus, vendo tudo isso, ele vai se alegrar. Exatamente. Você fala Deus, são todas as pessoas, sabe? O universo. Não, tudo bem. Então, não, eu tô aqui, enfim, refletindo essa questão. E eu gosto muito de fazer essa questão da reflexão entre o universo, sabe? A astrologia, a espiritualidade, a ciência. Eu gosto de unir todas as coisas, sabe? Tem uma música do Jorge Vecila. Ela uniu o mar. Gosto muito também do Jorge Vecila. Então, é justamente sobre isso, sabe? Sobre você realmente acreditar que existe um tempo pré-determinado para todas as coisas em nossas vidas, né? Certeza. Cada um de nós tem um caminho, né? E que a gente saiba aproveitar esse caminho. E não somente pensar o que vai acontecer lá no final do caminho, mas que a gente saiba aproveitar o caminho. Né? Essa mensagem também que eu gostaria de passar aqui para vocês. E que Deus, ele é incrível. E quando a gente se atenta aos detalhes dele, que ele planta no nosso dia a dia, de forma especial, para dizer que ele está ali, é muito bom. Né? Então, Tiago, se você tiver mais alguma coisa para falar em relação ao tema superação também, se alguém quiser deixar um comentário aqui, alguma pergunta, pode ficar bem à vontade, né? A gente está aqui conversando na live desde as 21 horas, né? Então, você pode ficar bem à vontade. Não, o que eu tinha para falar a respeito de superação eu já falei. Eu só queria deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e principalmente de esperança para cada um de vocês que estão acompanhando a gente. É assim, que você venha acreditar, que você venha ter fé em Deus. Eu não sei o que você esteja passando, o que você esteja vivendo nesse momento, mas eu te convido a você abrir seu coração para Deus, falar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente. A Bíblia fala que Deus ele está à porta, batendo, esperando aquele que abre. O que isso significa? A partir do momento que você abrir para Deus, falar assim, para Deus, tudo aquilo que você está passando, seja o desemprego, seja uma doença, no caso, no meu caso, uma depressão, uma crise de ansiedade, algum problema na família, eu não sei. Deus ele sabe. Às vezes, o que falta para mudar a sua vida é você abrir seu coração e falar aquilo que você está passando, aquilo que você precisa. De imediato, às vezes não pode acontecer nada, mas se você começar a clamar, você começar a pedir, tenho certeza que Deus ele vai entrar com providência, que Deus vai abrir as portas, que Deus vai te dar sabedoria, que Deus vai te dar graça, que Deus ele vai abençoar a sua casa, que Deus vai abençoar a sua família, que Deus ele vai agir ao encontro daquilo que você precisa e você vai saber que Deus é Deus na sua vida. E quando Deus te abençoar e te conceder a vitória, Deus vai mostrar para outras pessoas que quem ele é Deus na sua vida, que o poder de Deus pode libertar, transformar, curar. A Bíblia fala que Jesus disse que ele veio da vida e vida com abundância. Deus ele quer que você viva bem, com saúde, em todas as áreas da vida, não é só na questão financeira. Quando a gente fala de prosperidade, as pessoas acham que é só questão material de dinheiro, não. É questão de saúde mental, emocional, a saúde na família, na questão de respeito, união, carinho, de superação, de conquista de projetos, tudo. Deus, ele te fez para você vencer, para você ser um vencedor, não para ser um derrotado. Quem quer ver você derrotado é o diabo. Jesus disse que o diabo veio matar ou vai destruir, mas ele veio dar vida. E ele tem uma vida maravilhosa. Você, só por você estar aqui hoje já é um propósito de Deus para sua vida. Às vezes você precisava ouvir tudo isso ela falou para você ver que nem tudo está perdido, que tudo pode mudar na sua vida. E só basta você crer, só basta você clamar. Deus ele está disposto e Deus ele quer ouvir tudo aquilo que você está passando hoje. É isso. Jesus, né? É o caminho, a verdade e a vida. E sempre será, né?
Grande Filho de Deus. Temos aqui um comentário da Janete, né? Ela está falando sobre a questão da resiliência, a importância. Né? A questão realmente da resiliência é bem importante. Jesus é o caminho, está comentando. Você é um guerreiro, Tiago, exemplo de superação, né? Amém. Então, Muito obrigado parabéns, pelo realmente. comentário. E gratidão, né, a todas as pessoas que passaram aqui na live, né? Tiago, o que é que você acha de deixar gravado lá no canal do YouTube também, Evolução e Conhecimento? Não, pode deixar. Assim outras pessoas podem ouvir Pronto, também. ótimo. Então a gente já deixa lá também, né? Depois eu vou estar postando lá no canal Evolução e Conhecimento. Já tem alguns vídeos lá também no canal, lives também. E vocês podem assistir, vocês podem ficar à vontade para estar conhecendo o canal. Tem aqui linkado o Telegram, né? Que é o grupo lá onde eu fico postando mensagens diárias e mensagens, né, positivas para a gente começar o dia. E o que mais? Né? As primeiras ações do seu dia vão ditar como vai ser o seu dia, como é que eu posso dizer? As suas horas seguintes e como você vai dormir, é como você vai acordar. Então, vamos acordar de forma feliz, né? De forma que a gente esteja lá realmente, sabe? Até mesmo se a gente tem um alarme para acordar, vamos colocar uma música, algo assim, sabe? Que seja diferente de aquele alarme chato, sabe? Aquele tom musical onde você desperta já, eu quero desligar esse alarme, sei lá. Vamos mudar a nossa rotina para mudar nosso comportamento, nosso emocional também, sabe? A nossa energia no dia a dia. Vamos procurar realmente é, trazer coisas boas para a gente, né? É interessante isso. Então é isso, né? Se sintam convidados a conhecer o canal Evolução e Conhecimento, que eu vou deixar também linkado aqui depois, enfim, vou fazer alteração. Ou não, eu vou deixar o Telegram, né? Vocês podem entrar pelo Telegram e conhecer o canal Evolução e Conhecimento através do link do Telegram, que a gente tem vídeos lá postados também. E até mesmo no meu perfil, já Arruda 8 também tem o canal do YouTube lá, linkado, né? Pelo próprio YouTube também, se você é uma pessoa que gosta de estar lá no YouTube, eu não vou mentir que a minha curiosidade me fez passar um bom tempo assim no canal do YouTube. O que é não sei o que, aí eu lá, o que é não sei o que. Assim eu fui conhecendo outras pessoas, interagindo com elas. Foi muito interessante para mim também, porque são pessoas que estão contribuindo, né, para a nossa evolução e para o nosso conhecimento também. Interessante isso. E é isso, né? Se sintam convidados, né? Tiago, gratidão, né, pela live de hoje. A vocês que interagiram aqui conosco também, a vocês que estão assistindo essa live gravada, a vocês que estiveram aqui conosco durante a live, né? Gratidão. E é isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai assistir. O tempo é relativo mesmo, enfim, Assim, né? E é isso, né? Bom descanso, Tiago, né? Bom descanso para vocês que vão dormir agora ou não. Enfim, é isso, né? Boa noite a todos. boa E noite. foi um prazer ter vocês aqui hoje. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você e com as outras pessoas. Foi uma live muito enriquecedora para mim. Aprendi bastante coisa. E se alguém quiser conversar comigo, pode entrar no meu Instagram, me mandar uma mensagem no direct. E lá também eu gravo alguns vídeos trazendo uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus. E também estarei orando para ver de vocês, para que Deus possa abençoá-los de uma forma cada vez mais linda, de uma forma cada vez mais bela. E é isso. A gente pode marcar um outro dia, um outro tema, se você quiser. Foi muito bom e é isso. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e o espaço de estar aqui junto com você. Gratidão, né? Gratidão. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Iago, né? E é isso. A live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram também. E é isso, gente.
Aproveitem para seguir a gente nas nossas páginas, vocês podem acompanhar, né, nossas postagens. Tem muito conteúdo também postado aqui no Evolução e Conhecimento, no Instagram do Tiago também, né, Tiago Paulo. E é isso. Gratidão e até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente.